Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje uma videoaula aqui a respeito do sistema motor, tá? Vamos lá. Então, com bastante movimento aqui, né? Vamos iniciar essa aula. Bom, gente, o movimento, ele é orquestrado por uma ação coordenada das regiões periférica, espinhal e central, né? Que envolve tronco encefálico, cerebelo e cérebro, que são moldadas por um contexto muito específico e dirigido pelas intenções do executor. Então, para ativar esses mecanismos, a gente tem dois tipos, né, duas formas, dois mecanismos que vão reger o nosso sistema motor, que é o feed forward e o feedback. O feed forward é um mecanismo de antecipação e o feedback é um mecanismo de reação. Então, como a gente poderia exemplificar para entender isso melhor? Você quer agarrar um objeto, ou você vai pegar uma caixa muito pesada que está no chão, que você imagina que é muito pesada. Então, quando você quer agarrar esse objeto, a gente faz um cálculo inconsciente para poder determinar a força para suportar o objeto. Então, você vai lá, você vê uma caixa grande no chão e você precisa levantar. Você imagina que esteja pesada. Quando você levanta, você até se surpreende, né? Porque ela está leve. Quando a gente percebe essa informação de que está leve, aí a gente usa um segundo mecanismo, que é o feedback. Então, esse primeiro, esse cálculo inconsciente que você vai utilizar para pegar a caixa, ela é o mecanismo de feed forward. Então, se o objeto ele é mais leve, você vai receber imediatamente aquela informação. O objeto é leve. Então, se ativa um mecanismo de feedback, que é um mecanismo de reação, para regular essa força aplicada no objeto, porque você não vai ficar com aquela força toda o tempo todo. Então, opa, ela é leve, imediatamente você regula isso, de modo a produzir um movimento mais preciso, um movimento mais fino, mediante cada atividade que a gente precisa executar. Os movimentos que são muito bem aprendidos, eles precisam de uma pouca atenção consciente, como por exemplo, mastigar, andar, né? Escrever, se movimentar, digitar no celular. Quando a gente aprende bem, ele não tem uma atenção consciente muito grande. E ele parte de uma integração do sistema visual, do sistema somatosensorial e do sistema vestibular. Quando eu tenho esses três sistemas funcionando bem e agindo, né, funcionando com uma boa integração, eu vou ter então pouquíssima atenção consciente. Então, ó, a decisão, né, as estruturas neurais necessárias aí para produzir movimentos normais, eles vão ser feitos da seguinte maneira, né? Quando a decisão é tomada, principalmente na parte anterior do lobo frontal, né, que são, por exemplo, uma área de planejamento motor, eu vou ter circuitos de controle nos núcleos da base cerebelo que vão enviar informação para vias motoras descendentes. Essas vias motoras descendentes vão passar informação para interneurônios espinhais e para neurônios motores inferiores. Quando normalmente, essa informação para o neurônio motor inferior, ela tem a ver com o movimento em si. E esses interneurônios, eles vão ter a ver com movimentos sinérgicos ou com inibição. Ele pode tanto estimular outras áreas quanto inibir para executar aquela mesma ação, tá? E então é passado para os músculos, a partir dos neurônios inferiores, é passada a informação para os músculos esqueléticos. E a gente vai ver um pouquinho mais a respeito dessas funções. Então, os músculos, eles contraem com uma excitação baseada na liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Então, a gente tem o potencial de ação, ele vai desencadear uma contração muscular, tá? E aí, com isso, eu vou ter o movimento. Então, o meu tônus muscular, o que significa? É a rigidez do músculo em repouso. É quando eu sinto a fibra, né? Quando eu tenho um tônus muito flácido, eu não tenho essa. Quando o tônus está flácido, que eu chamo de hipotônico, essa rigidez ela não se apresenta, o músculo se apresenta com um aspecto mais mole. E quando eu tenho uma hipertonia, essa rigidez ela se apresenta
com um aspecto muito mais rígido mesmo, tá? Que dificulta, inclusive, o funcionamento. E o que contribui, né, para eu ter uma rigidez intrínseca no músculo? Uma ligação fraca da actina-miosina e um outro neurotransmissor chamado titina, que tem a ver com a rigidez passiva. Então, quando eu tenho uma rigidez articular? A rigidez articular é um grau de resistência ao movimento determinado por uma rigidez elástica e contrátil dos músculos, tá? E eu tenho um esquema de co-contração para auxiliar nesse processo da rigidez articular. Então, é uma contração simultânea de agonista e antagonista que vai estabilizar a minha articulação. Esses movimentos são muito precisos, esse tipo de contração está envolvido em movimentos precisos, em ajustes posturais, como por exemplo, para ficar em pé, eu dependo de uma contração sinérgica, né? Um músculo tem que ajudar o outro. Por exemplo, de abdominais e lombares para me manter em pé, tá? E também é um tipo de coisa um tipo de esquema envolvido no aprendizado de alguns movimentos. Eu tenho também um mecanismo de distensão e encurtamento quando eu envolvo contrações excêntricas seguidas de concêntricas, né? Utilizado com a intenção de gerar força muscular máxima, como quando, por exemplo, eu tenho que carregar uma mesa. Então, se essa mesa for muito pesada, ele vai envolver uma força muscular de membro superior, primeiramente excêntrica, seguida de concêntrica. Por exemplo, eu quero levantar a mesa num degrau, né? Vou passar a mesa de um ambiente baixo para um ambiente mais alto. Então, você vai fazer uma contração extremamente forte. E em pliometria, quando eu tenho a ativação de vários músculos ao mesmo tempo, né? Ainda envolve outros mecanismos. Eu também preciso ter um bom funcionamento desse sistema. Os neurônios motores inferiores, a gente vai ter os neurônios do tipo alfa, que são extrafusais, e do tipo gama, que são intrafusais. Eles estão presentes, né? As sinapses deles acontecem na medula, que é onde está o corpo celular deles. Então, as unidades motoras do tipo alfa, né? O neurônio motor do tipo alfa, mais as fibras musculares, eles vão conter a unidade motora. E o recrutamento deles vai partir do princípio do tamanho de Hahnemann e de como pode mudar com a tarefa. Os motoneurônios, eles têm um diâmetro menor e um diâmetro maior. Aqueles de diâmetros menores, eles inervam fibras menores, que são lentas. E os motoneurônios maiores vão inervar as fibras que são maiores e rápidas. Porque os neurônios de diâmetro menor, eles são mais lentos, né? Eles conduzem o pulso mais lentamente. E os maiores conduzem de forma mais rápida. Então, quanto mais preciso, menor. E menos fibras inervadas, tá? Por exemplo, o gastrocnêmio, né? Uma fibra, um neurônio pode inervar até 2.000 fibras, enquanto que um músculo extraocular medial, um neurônio vai inervar um neurônio vai inervar 2 fibras e meias. Para quê? Para regular a precisão dos movimentos. E a interação que eu tenho do fuso e do OTG? Essa interação do fuso neuromuscular mais o OTG, ela vai ajudar no ajuste de movimentos e para enviar informações do tipo proprioceptivas. E na região medular, a gente fala sobre os miótomos. O que são os miótomos, né? São as áreas de onde os nervos vão partir. E são nas regiões medulares. Então, a gente tem, por exemplo, o nervo responsável por inervar os flexores de cotovelo, eles partem de C5. Para a extensão de punho, eles partem de C6. Então, se, por exemplo, eu tiver um comprometimento de raiz nervosa de C6, isso vai interferir no movimento de punho, tá? C7, extensão de cotovelo, C8, a flexão da extremidade do dedo médio, e vários outros miótomos, né? Eles vão estar relacionados com da onde parte o movimento,
né? Da onde vai partir o movimento associado àquele nervo, aquela raiz nervosa. Então, os neurônios motores, eles se localizam no corno ventral, mas eles estão dispostos da seguinte forma. Os músculos proximais, eles ficam medialmente na medula. Os distais, eles ficam lateralmente. Dos músculos extensores, eles ficam anteriormente na medula. E os músculos flexores, eles ficam posteriormente. Tudo isso, né, a gente fala assim, do corpo desses neurônios, tá? Mas eles saem, o trajeto de saída deles é pelo corno ventral. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, dos flexores, tá? Eles ficam posicionados aqui. Fala com o papai, tá bom? Na medula, eu tenho conexões que contribuem com a coordenação dos movimentos, tá? Então, eu tenho alguns processos de inibição recíproca, de sinergismo muscular e de um esquema corporal proprioceptivo, que estão envolvidos com algumas conexões que tem dentro da medula. Então, por exemplo, a inibição recíproca, o que acontece? Ó? Eu tenho aqui, quando um músculo é ativado, o outro músculo ele vai ser o antagonista, tá? Então, para que esse músculo se contraia, esse aqui ele precisa relaxar, porque senão eu não vou ter um movimento harmonioso, tá? Então, a ativação desse músculo antagonista, ela vai ser evitada por meio de interneurônios inibitórios. Então, a gente tem aqui, ó, este músculo precisa ser contraído. Ele mandou a informação, ele vai ser contraído. Este músculo, ele vai receber, né? Ele vai enviar a informação de que precisa ser contraído. Essa informação entra pelo corno posterior da medula, vai fazer a conexão com o motoneurônio, né, um neurônio motor, que vai enviar a informação e causar a contração muscular. Este neurônio sensorial, ele também vai fazer conexão com o interneurônio inibitório. Este interneurônio inibitório, ele vai fazer o quê? Vai fazer a contração, ele vai estimular a inibição desse músculo. Então, ele vai ser relaxado para que o movimento fique harmonioso. Sinergismo muscular, ele envolve uma participação de outro músculo para fazer um movimento. Então, por exemplo, ó, eu vou elevar o copo de água, tá? Esse músculo vai ser contraído e esse músculo aqui, ó, tem aqui o bíceps braquial e o braquiorradial. Ele também vai ser contraído para auxiliar nesse processo, tá? Então, fibras aferentes do tipo 2 estimulam os interneurônios, elas fazem conexão com interneurônios que vão fazer conexões com neurônios motores de outros músculos. Então, eu tenho interneurônios que vão fazer conexões inibitórias e tenho interneurônios que vão fazer conexões para auxiliar. Então, eu vou mandar essa contração para dois músculos, para que assim o movimento seja realizado de uma forma sinérgica. E o esquema corporal proprioceptivo é um esquema não consciente criado e usado na medula para planejar e adaptar alguns movimentos, tá? Então, ele manda informações sobre a posição do corpo para se iniciar o movimento, e essa informação de posição do corpo é abastecida pelos receptores OTG, fusos e os receptores articulares e capsulares, de modo que eu consiga ter essa noção e execute o movimento, tá? Quando, por exemplo, a gente começa a treinar uma atividade que seja mais ativa, né? Um treino funcional, por exemplo. Então, você vai saltar obstáculos. No primeiro momento, você se prepara, mas você não consegue executar. E depois o seu corpo vai aprendendo e você vai fazendo essa informação dar certo. Então, os OTGs no movimento, eles registram a tensão muscular, né? São os órgãos tendinosos de Golgi. Eles ficam nos tendões. Eles registram a tensão muscular. As fibras do tipo 1D, elas vão se conectar com os interneurônios, que vão excitar ou inibir os neurônios motores parasinergistas e para músculos de origem. Isso vai ajustar a contração em sintonia com outros sinais proprioceptivos, para que o meu movimento fique cada vez melhor, cada vez mais refinado
e mais preciso. Então, aqui, ó, quando ele tem, né, eu tenho o alongamento de um tendão, ele faz sinapse com o interneurônio, tá? Dependendo da tarefa, ele vai facilitar ou vai inibir o disparo do neurônio motor inferior. Então, aqui, ó, um exemplo. Durante a fase de apoio da marcha, a estimulação do ATG facilita os neurônios motores inferiores para os músculos extensores do membro inferior, tá? Isso funciona muito bem durante a marcha. Então, o meu fuso, os meus receptores aferentes cutâneos, articulares ou as vias descendentes, elas podem se conectar com o interneurônio para facilitar esse processo. Então, falando sobre o controle espinhal da marcha, né? A gente tem o membro direito e o membro esquerdo. Enquanto o membro direito está fletido, o esquerdo está estendido. Isso graças aos GPPs, que são geradores de padrão de passos. São circuitos neurais medulares compostos de interneurônios que vão ativar a flexão alternada de quadril e joelho. Então, cada membro inferior possui um gerador de padrão de passos. Isso vai coordenar o ciclo por sinais transmitidos na comissura anterior da medula. Tanto que esse processo a gente não precisa pensar para executar, né? Nós andamos sem pensar que estamos fazendo. Então, ele é aquele ato voluntário que fica automático. Por quê? Porque, como ele é bem aprendido, a gente não precisa parar para pensar nele. Só que o nosso paciente que teve algum problema, imagina um paciente que teve uma fratura de membros inferiores e ele ficou muito tempo sem realizar a marcha. E aí ele está num processo de reabilitação em que ele vai começar a andar. Quando você vai colocar o cara de pé, né, ou a pessoa de pé, ela não vai conseguir saber. Ela tem que pensar muito bem o que ela precisa fazer com um membro e com o outro para conseguir caminhar, conseguir se deslocar. Então, isso é reaprendido, tá? Essas informações podem ser reaprendidas. E os reflexos, né? A gente tem alguns reflexos que também são processados na medula. Os reflexos de estiramento, de relaxamento, de retirada e um reflexo H. São reflexos que eu vou ter um processamento na medula que nem sempre precisam chegar até a região central, tá? Principalmente, né, um exemplo, aquele reflexo de estiramento fásico, que é a percussão de um tendão. Quando a gente percute o tendão patelar, num determinado ponto, a gente tem um reflexo de contração do quadríceps. Bom, com relação aos neurônios motores superiores, eles têm uma organização da medula. Os movimentos grosseiros e posturais, ficam na região medial e os movimentos finos de membros e face, eles ficam nas regiões laterais. Movimentos grosseiros e posturais, eles passam por uma via de neurônios superiores mediais. Quais são essas vias? Via teto espinhal, via retículo espinhal medial, via vestíbulo espinhal medial, via vestíbulo espinhal lateral e via córtico espinhal medial, que fazem trajetos pela região medial da medula. O trato teto espinhal, ele vai partir do colículo superior do teto, né, no mesencéfalo posterior, até o neurônio motor inferior, passando pela medula. Ele faz essa via, vai fazer a cabeça voltar-se ao som ou estímulo visual. O trato retículo espinhal medial, ele vai fazer uma formação reticular contínua aos neurônios motores inferiores, que vão facilitar os neurônios motores inferiores ipsilaterais, inervando músculos posturais e extensores dos membros. Ele passa essa informação sobre músculos posturais e extensores. O trato vestíbulo espinhal medial, ele vai dos núcleos vestibulares mediais até os neurônios motores inferiores. E eles vão controlar a atividade de músculos posturais cervicais e torácicos, ajustando então a postura. E a via trato vestíbulo espinhal lateral, ela parte dos núcleos vestibulares laterais aos neurônios motores inferiores, tá? E ele tem relação com a gravidade. Ele vai facilitar os neurônios motores inferiores dos extensores
e inibir os flexores para manter o centro de gravidade sobre a base de suporte. Isso vai ajudar com que a gente, por exemplo, não caia de frente e que a gente resista, né? Que o nosso centro de gravidade fique bem posicionado na nossa postura em pé. Acho que eu já falei para vocês, o nosso corpo, ele não foi projetado para andar em dois apoios, né? Nós que na evolução ficamos em dois apoios, mas o nosso corpo foi projetado para andar em quatro apoios. Então, nossa base de suporte, o nosso centro de gravidade, ele teve uma modificação, né? Hoje em dia a gente sabe que fica ali na região lombar, né? Na altura da região lombar, nós temos um centro de gravidade acima da pelve e que nos mantém em pé sobre uma base de suporte. Não é à toa que quando a gente alarga a base, né, se a gente fica com os pés bem juntos e com a base alargada, a gente tem uma diferença no equilíbrio. E temos também o trato córtico-espinhal medial, que vai do córtex até a medula cervical e torácica, controlando os músculos cervicais de ombro e de tronco. Então, aqui, né, se a gente olhar nessa figura, a gente vai ter aqui, ó, o trato córtico-espinhal medial, o vestíbulo espinhal lateral, o trato reto-espinhal, retículo espinhal medial e o vestíbulo espinhal medial. Ops. Então, que eles vão partir dessas regiões, tá? Essa figura não tá muito legal para a gente ver, mas é da onde ele vai partir, né? De qual região ele parte e qual região que ele vai inervar, tá? Essa figura acho que tá um pouquinho melhor para a gente enxergar. Teto espinhal, ele vai sair da região teto espinhal, né? Um motoneurônio superior. Lá na medula, no corno ventral da medula, ele vai fazer a conexão e vai para sua região que inerva. O retículo espinhal medial, ele sai da ponte, vai até o neurônio, faz uma conexão aqui na medula e sai para a área que ele vai inervar. O vestíbulo espinhal medial e lateral, eles saem da região de bulbo, tá? Vem aqui para o neurônio motor inferior e vão fazer. Aí eles têm uma saída um pouco mais lateral, mas ainda no corno ventral da medula, tá? E o vestíbulo espinhal medial, desculpa, o medial ele vem para cá e o lateral ele sai lateralmente, tá? Muito bem. Aí, se a gente voltar aqui, essa figura está um pouco confusa para a gente ver, por aqui a gente consegue entender um pouquinho melhor, tá? Então, essa flexão e movimentos finos dos membros, elas vão passar nessas informações para chegar até os membros e fazerem o movimento de flexão, elas saem dos tratos dos neurônios motores superiores laterais. Então, eu tenho quatro vias: a via córtico-espinhal lateral, a rubro-espinhal, retículo espinhal lateral e córtico bulbar. Então, vamos ver essas vias, né? Eu vou ter aqui, ó, essa figura também não tá muito legal para a gente enxergar. Mas aqui a gente tem esses caminhos, né? A via córtico-espinhal lateral, ela sai lá do córtex, tá? Toda córtico-espinhal sai do córtex. Ela vem pelas pirâmides do bulbo, ó, vai até corno ventral da medula espinhal e faz a conexão com o neurônio motor inferior, tá? A via rubro-espinhal, ela sai do mesencéfalo, vai até corno ventral da medula espinhal e faz conexão com um motoneurônio motor inferior. E a via retículo espinhal lateral, ela faz a conexão também no corno ventral da medula, mas ela sai lateralmente para fazer a conexão, tá? Os neurônios motores superiores inespecíficos, eles vão passar pela via do trato cerúleo espinhal e o trato rafa-espinhal. Então, são esses tratos aqui, ó, trato cerúleo espinhal, que sai mais ou menos da região de bulbo, tá? Ele sai dessa região de mesencéfalo e ponte, e ele vem, né, por esse bulbo, até chegar aqui na medula. Da medula, ela vai tanto fazer com a conexão com os músculos diretamente, quanto com outros neurônios
na própria medula, né, o neurônio motor inferior, para ir para o músculo esquelético. E o trato rafa-espinhal, ele vem nos núcleos da RAF, no bulbo superior, e ele vai diretamente aqui, ou até a medula, ou diretamente para outros neurônios motores inferiores, ou diretamente a músculos esqueléticos. Então, quando eu tenho uma lesão dos neurônios motores, né, eu tenho alguns sinais, como a paresia e paralisia, atrofia muscular, contração muscular involuntária e tônus muscular anormal, tá? Então, reflexos anormais, rigidez muscular acentuada, né, que no caso aqui a gente teria reflexos anormais, rigidez muscular acentuada, distúrbios na eficiência e na velocidade dos movimentos e um controle postural também alterado mediante essas lesões de neurônios motores. Então, a paresia e a paralisia, a gente chama de paresia quando tem uma perda parcial da motricidade voluntária de qualquer área, tá? Paralisia é uma perda total. Então, quando eu tenho uma lesão total do neurônio motor, eu vou ter paralisia, ele não vai enviar nenhum tipo de informação. E plegia é quando eu tenho uma perda da força muscular, tanto de membro superior ou membro inferior, uma perda muito grande da força. Atrofia, eu tenho uma atrofia por desuso, por falta de uso, ou posso ter uma atrofia neurogênica, que vem de danos ao sistema nervoso, tá? O neurônio motor inferior, ele é mais rápido no impulso do que o neurônio motor superior. Então, uma expressão genética que vai alterar um padrão de produção de proteínas pode alterar essa via. As contrações musculares involuntárias, elas também vêm desses tipos de lesões, tá? Por exemplo, posso ter espasmos, né, que são contrações súbitas involuntárias, cãibras, que são espasmos fortes e dolorosos, ou fasciculações, que são contrações rápidas das fibras de uma unidade motora. Gente, cãibras e fasciculações nem sempre têm uma lesão específica de neurônio motor superior, tá? Pode ser apenas uma hiperestimulação. E as fasciculações, em especial, elas são muitas vezes causadas por estresse. A gente observa essas fasciculações como, por exemplo, quando o olho treme ao estresse. Mioclonia são contrações involuntárias breves de um grupo específico de músculo. Isso sim a gente vê normalmente em situações de lesão nervosa. Fibrilações são contrações breves das fibras individuais que não são visíveis na pele, tá? O paciente sente a contração, ele consegue sentir, mas não consegue ver. E os movimentos anormais, eles têm a ver com lesões em núcleos de base, como, por exemplo, as discinesias, tá? Que são aqueles movimentos involuntários anormais. Um tônus muscular, se eu tenho uma lesão de neurônio motor inferior ou uma lesão aguda de neurônio motor superior, ou algum transtorno de desenvolvimento, eu vou enxergar hipotonia ou flacidez. Então, eu tive uma lesão ali daquela região. E a hipertonia, principalmente em lesões crônicas de neurônio motor superior ou doenças de núcleo da base, que elas vão meio que hiperestimular a contração desse neurônio e eu não vou conseguir mais inibir para fazer um relaxamento, tá? Então não é à toa que a gente tem algumas lesões, algumas doenças que levam à hipertonia do músculo. O músculo ele fica totalmente contraído e eu não tenho mais, por exemplo, aquele mecanismo de inibição recíproca. Eu não consigo relaxar, então ele contrai dois músculos ao mesmo tempo, por exemplo, tá? E na hipotonia ou flacidez, se eu tenho, por exemplo, uma lesão a nível medular completa, eu posso desenvolver, então, esse tipo de tônus, tá? Posso ter hipotonia ou flacidez de membro inferior. Eu tenho também a hipertonia espástica, né, que vai depender da velocidade do movimento. Quando eu estimulo rapidamente aquela fibra e ela tem uma hipertonia espástica, isso pode acontecer. Ou uma hipertonia rígida, que ela resiste constantemente em todo o movimento. Ela não tem relações diretas com velocidade, ela não vai ficar hipertônica mediante um movimento brusco e rápido. Essa resistência ela fica constante.
É um exemplo, por exemplo, é uma coisa que a gente vê, por exemplo, na doença de Parkinson, enquanto que uma hipertonia espástica a gente vê em pós-AVE. E nos neurônios, quando a gente tem distúrbios de neurônios motores inferiores, a gente vê perda de reflexo, atrofia, paralisia flácida ou fibrilações. Então, por exemplo, na poliomielite, eu tenho uma invasão seletiva e destruição de alguns neurônios que desnervam em algumas fibras musculares. E aqui eu tenho até um brotamento de novos axônios recuperando a força muscular. Mas na síndrome pós-pólio, esses neurônios eles ficam sobrecarregados, eles não conseguem manter um número extra de axônios e eles acabam morrendo, tá? É uma doença que vai causar, então, perda de movimento. Quando eu tenho uma perda de suprimento sanguíneo, quando eu tenho uma lesão medular, quando eu tenho paralisia cerebral, esclerose múltipla, algum tipo de trauma no sistema nervoso, o que eu posso ver? Paresia, tá? Se for uma lesão medular completa, por exemplo, eu vou ver paralisia. Perda do fracionamento dos movimentos, reflexos anormais, eu posso ter tanto uma hiporreflexia como uma hiperreflexia, e eu posso ter também hiperrigidez muscular, tá? Que pode acontecer também nesses casos. Se eu tiver um trauma completo, por exemplo, uma lesão medular completa, pode ser que eu não veja essa hiperrigidez, mas sim eu vejo uma flacidez, uma hipotonia. A paresia, então, lesões de neurônio motor superior, elas acontecem havendo recrutamento inadequado de neurônios motores inferiores. E na eletromiografia, né, um exame que a gente faz para avaliar essas lesões nervosas, eu vejo diminuição da atividade agonista do músculo que está contraindo, tem uma diminuição dessa atividade. Então, a paresia, a paresia, ela vai levar a um desuso daquele músculo, porque ele tem uma contração difícil, complicada, então ele leva a desuso, que vai levar a uma contração muscular adaptativa, né, na representação do córtex motor, isso vai levar a mais paresia, tá? Então, eu vou fazer uma adaptação dessa contração muscular perante a paresia, que vai aumentar o desuso, que vai levar a mais paresia. Eu posso ter também perda do fracionamento dos movimentos, né? Que é a capacidade de ativar músculos individualmente. Então, quando eu vejo perda de fracionamento dos movimentos, pode ter a ver com interrupção do trato córtico-espinhal lateral. Se eu tenho alguma lesão de trato córtico-espinhal lateral, eu posso ter essa perda de fracionamento de movimentos. Além disso, eu vejo também reflexos anormais. Um exemplo é o sinal de Babinski, tá? É muito comum em pacientes pós-AVE. Alguns reflexos, eles são normais em lactentes até 7 meses. E depois, né, tem lá, vocês vão ver ainda em pediatria, os reflexos do desenvolvimento da criança. Tem muitos bebês que apresentam alguns reflexos primitivos, que ao longo do tempo eles param de apresentar, tá? Por quê? Porque no desenvolvimento eles vão diminuindo, desenvolve o sistema nervoso e esses reflexos são diminuídos. E a presença de alguns desses reflexos pode me indicar alguns tipos de lesão, tá? E eles também podem ocorrer em tratos córtico-espinhais que não estão adequadamente mielinizados. Um exemplo do sinal de Babinski, que é o sinal de Babinski, né? Quando você faz um estímulo firme do calcanhar para cima, ao longo da parte lateral da sola do pé, isso vai fazer os artelhos, né, os dedos se flexionarem. No patológico, o que eu faço? Quando eu faço esse movimento, ao invés de ter uma flexão, né, que seria isso aqui, uma flexão dos artelhos, eu vou ver então uma hiperextensão desses artelhos, tá? Isso aqui é muito comum em lactentes de menos 7 meses ou quando eu tenho lesões nesse trato córtico-espinhal, como por exemplo em AVE. A hiperreflexia ao alongamento muscular, ela é a ausência da moderação dos neurônios motores sobre os neurônios motores superiores sobre os neurônios motores inferiores. E o clono são contrações musculares rítmicas involuntárias que são sustentadas mediante o alongamento da musculatura. Então, o paciente neurológico que tem o clonus, né, que, por exemplo, é uma característica
algumas doenças do sistema nervoso central, quando você faz um alongamento do músculo, a região que faz aquele movimento, né, referente àquele músculo, ele começa a entrar em contração muscular rítmica, tá? O desequilíbrio entre os sistemas facilitador e inibidor, provocados por lesões da via piramidal, causam esse clonus, tá? A gente também vê em pacientes, por exemplo, pós-AVE. Os neurônios motores superiores, eles têm um efeito frenador sobre o clonus. Então, quando o paciente entra em clonus, normalmente o que a gente faz? Faz uma contração daquele músculo que causou o movimento, porque é um movimento que fica ritmado e não para, o paciente não consegue controlar, você segura e aí ele diminui esse clonus, tá? É diferente de tremor, tá, gente? Não é bem um tremor. E a resposta em canivete é uma resistência ao alongamento que, quando cai num ponto específico da amplitude, tá? Evocada por fibras aferentes do tipo 2, receptores capsulares cutâneos e subcutâneos. Quando eu vou fazer um alongamento, chega num ponto específico, ele volta, ele não deixa passar daquele ponto. E a hiperrigidez muscular, ela é uma rigidez excessiva, né? É uma resistência excessiva à extensão do músculo. Eu não deixo o músculo se alongar. Ela pode ser causada por mioplasticidade, né? Que é uma hiperrigidez mioplástica, pós-AVC, por exemplo, ou pós-AVE, que causa contratura, aumento de ligações fracas de actina e miosina e uma atrofia seletiva das fibras de contração rápida, que vão manter esse músculo como se ele ficasse constantemente numa contração. Inclusive, alguns pacientes assumem essa contratura e não conseguem mais fazer a extensão daquele membro, por exemplo. É muito comum a gente ver isso em alguns pacientes que têm um AVE e que, principalmente aqueles que demoram para fazer um tratamento fisioterapêutico, por exemplo, para tentar adaptar aquela fibra muscular, mesmo com a lesão nervosa, aí eu não consigo ter essa extensão, por exemplo, de um bíceps, tá? Aí eles assumem aquela postura em contratura e o membro superior fica completamente flexionado. Isso também pode acontecer no membro inferior, tá? Eu vou ver então uma contração dos isquiotibiais e o paciente fica meio que numa ponta de pé, com uma contração também de tríceps sural. Na verdade, uma hiperrigidez, uma contratura. Aí, se o paciente ele faz um tratamento imediato, a gente consegue minimizar essa hiperrigidez. Mas se ele não fizer se ele levar aí uns 4, 5 meses depois da lesão para começar um tratamento, isso pode acontecer. E isso é causado por uma estimulação neural hiperativa, tá? E então o que a gente vê? O músculo ele perde a inibição. Essas rigidez, né? Essa hipertonia, ela é causada por uma estimulação neural hiperativa. Eu tenho lesões dos sistemas inibitórios que vão levar esse paciente a ter uma estimulação neural hiperativa. Eu vou ver também hiperreflexia e hiperatividade do neurônio motor superior. Na hiperreflexia, ela vai ser causada por alongamento dos fusos, que vão gerar uma hiperatividade neurônio motor inferior, e uma hiperatividade do neurônio motor superior, que sinaliza para o inferior para gerar contração muscular excessiva, tá? Então, tudo fica muito, porque eu perco a lesão, ela acontece para evitar o sistema inibitório. Então, tudo fica hiperativo. E a espasticidade, né? Ela é o aumento do tônus muscular devido a essa hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento tônico. Então, quando o músculo ele se alonga, o normal seria ele provocar um relaxamento, mas no caso da espasticidade, quando ele se alonga, ele vai ficar hipertônico, ele vai fazer contrações, tá? Ela vai ser caracterizada por aumento dependente da velocidade nos reflexos dos estiramentos fásicos. Então, quando eu faço uma contração de um músculo, né, rapidamente, se tiver essa lesão, hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento
tônico, eu vou ver então um aumento do tônus muscular, tá? E clinicamente o que eu vejo? Paresia, o movimento fica dificultado, uma hiperrigidez mioplástica dependente dessa velocidade de movimento. Se a pessoa tomar um susto, por exemplo, ela fica toda rígida, tá? Eu vejo co-contração atuando, né, inclusive entre agonistas e antagonistas, e entre agonistas e sinergistas, porque eu vou tentar contrair tudo ao mesmo tempo, e hiperreflexia, tá? Tudo isso eu vejo clinicamente no paciente com espasticidade. E a avaliação, eu consigo avaliar, né, essa resistência do músculo de acordo com uma escala que eu chamo escala de Ashworth modificada. Então, como que eu classifico? Grau 0 é quando eu tenho ausência de aumento no tônus muscular, tá? Então, nesse caso, eu chamo de 0, né? Quando eu tenho ausência de aumento de tônus. Quando eu tenho leve aumento do tônus, manifestado por uma resistência mínima no fim da amplitude, e quando a parte afetada é movida em flexão ou extensão, eu digo que é um grau 1. Quando eu tenho um leve aumento manifestado por uma resistência mínima durante o resto, ou menos da metade da amplitude de movimento, eu digo que é o grau 1+. Grau 2, quando eu tenho um aumento mais marcado no tônus durante a maior parte da amplitude, mas a parte afetada, ela tem movimento. O grau 3 eu chamo quando eu tenho aumento no tônus muscular, né, no movimento e o movimento passivo difícil, e quando eu tenho uma parte afetada muito rígida, em flexão ou extensão, já num aspecto de deformidade. Eu chamo então de grau 4, tá? Então, por meio dessas vias motoras, eu tenho várias vias motoras que podem me dar uma ideia, de acordo com o local que elas inervam e com o que elas vão apresentar. Eu sei que se eu tiver uma lesão naquelas áreas, eu vou ter algumas manifestações clínicas. E quando eu tenho lesões, se são de neurônios motores superiores, eu posso ter uma ausência de estimulação para o neurônio motor inferior, ou eu posso ter uma hiperexcitabilidade, que vai dar essas diferenças de tônus e reflexos. Por isso que para o paciente neurológico é extremamente importante a gente fazer essa avaliação de tônus e reflexo. E é importante que a gente tenha uma ideia, né? Não é uma coisa de decorar todos os tratos, córtico-espinhais, todas as vias. Não é questão de decorar isso, mas a gente ter uma ideia, porque, de acordo com aquilo que uma paciente apresentar, eu posso ter uma ideia de onde ocorreram essas lesões. É isso, pessoal.